Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? De acordo com o nosso planejamento, vocês já começaram a ler alguma coisinha sobre a vida dos primeiros seres humanos. Eu peço desculpa porque está um pouco apagado, mas eu já pedi na papelaria ali a tinta. As próximas aulas já vai estar melhor aí, mais nítido. Mas a vida dos primeiros seres humanos, né? Nós estávamos vendo a evolução dos seres humanos, nós vimos que o gênero Homo surgiu, de acordo com a teoria evolucionista, a partir da evolução de outros animais. Agora nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre como era a vida dos primeiros seres humanos. Esse primeiro período da história nós damos o nome de pré-história. O nome pré-história, né? Aqui vem um tópico que é a nomenclatura, é o porquê do nome. Nós já vimos, inclusive, nos outros conteúdos, que esse termo ele é um pouco preconceituoso. Na época que ele foi criado, lá em 1700 e pouco, se considerava apenas documentos históricos, os documentos escritos. E povos que não tinham escrita, povos tribais, povos tradicionais que não dominavam a escrita, consideravam que eles não tinham história. Então, o termo pré-história queria dizer todo o período da humanidade que veio antes da história, antes da escrita, ok? Então, o nome pré-história refere-se a isso, todo o período da humanidade anterior à escrita. E é a maior fase da história humana, são mais de 2 milhões de anos de pré-história. Então, vamos lá. Qual que é a duração dessa pré-história? O início dela é o surgimento do gênero Homo. Não se sabe ao certo quando foi, mas acredita-se que mais ou menos 2,2 milhões de anos atrás, lá na África, surgiram as primeiras espécies do gênero Homo. As mais antigas que nós vimos é o Homo habilis. O fim da pré-história é bem pertinho da gente. Se você pensar que isso começou com 2,2 milhões de anos, o fim da pré-história tem só 6 mil anos, ou seja, 4 mil anos antes de Cristo. Vai surgir algumas formas de escritas em alguns lugares do mundo, ok? A pré-história, pessoal, é muito longa, são mais de 2 milhões de anos. Então, para ficar mais fácil de estudar esse período, nós fazemos uma periodização, uma divisão em alguns períodos. Quando você vai estudar mais a fundo mesmo, você vê que são vários os períodos da pré-história. O Paleolítico inferior, o Paleolítico superior, o Mesolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. A Idade dos Metais nós iremos estudar, mas para a gente aqui no sexto ano, nós vamos utilizar basicamente 3 divisões. Olha só um minutinho. São 3 períodos, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Eu não coloquei aqui porque depois eu vou fazer uma aula específica sobre ele, ok? Hoje nós falaremos só da primeira parte. Hoje nós falaremos só do Paleolítico. E é bem tranquilo, pessoal, é muito simples. É o período de maior duração da história humana, é o Paleolítico, e muitas conquistas importantes da humanidade ocorreram nesse período. Primeira coisa que nós temos que saber em relação ao Paleolítico. Vamos entender este nome aqui. Lítico ou lítica vem de litos. Litos é rocha, pedra. Paleo quer dizer antigo, antiga pedra, mas na verdade quer dizer antiga idade da pedra. Já o Neolítico quer dizer neo, em latim é novo. Percebam que isso parece até com o inglês, new, neo. O Neolítico é a nova idade da pedra. Paleolítico, então, antiga idade da pedra. O nome mais comum dela também é Idade da Pedra Lascada.
Por quê? Porque era a técnica que as pessoas naquela época usavam para fazer os instrumentos. Pegavam lascas de pedra, pegavam as pedras e retiravam lascas delas, dando formas a elas. Tem um gráfico no livro de vocês explicando como que eles faziam isso aqui. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a vida dos seres humanos na Antiguidade da Pedra, ou na Idade da Pedra Lascada, no Paleolítico. Nessa época, pessoal, o que caracteriza os seres humanos é o nomadismo, ou estilo de vida nômade. Essa palavra talvez muitos de vocês não devam ter ouvido falar, mas é assim. Imagine, nós temos lugares fixos de moradia. Eu estou na minha casa gravando esse vídeo, vocês estão na casa de vocês assistindo esse vídeo. A nossa população hoje não precisa mudar de lugar constantemente, porque nós temos várias técnicas, a agricultura, a pecuária, de produção de alimento. Mas antigamente, lá no Paleolítico, não se conhecia a agricultura, não sabiam plantar os alimentos. Então, as pessoas elas necessitavam de mudar de lugar, elas não tinham um habitat fixo. Elas não tinham moradia fixa, elas tinham que migrar constantemente em busca de comida. Às vezes um grupo ali, 30, 40, 50 pessoas, chegavam no local, caçavam, pescavam, colhiam o que tinha de alimentos. Quando começava a ficar uma menor quantidade de comida naquela região, eles abandonavam aquele lugar e buscavam outra região com mais comida. Outro fator que fazia as pessoas mudarem constantemente que há muito tempo atrás o nosso planeta era muito mais frio e o inverno muito mais frio do que você possa imaginar. Então as pessoas tinham que sair das regiões mais frias e buscar regiões mais quentes, com temperaturas mais amenas. Isso fazia com que a população se deslocasse constantemente. Você tem um estilo de vida nômade, não haviam locais fixos de moradia, e as populações elas mudavam constantemente de local. Nessa época, como eu já falei, não dominavam a agricultura, não sabiam criar animais. Então, para sobreviver, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos, frutos, raízes, caules que você pode encontrar na natureza, e a caça de animais como sendo uma base importante na alimentação e na cultura daqueles povos. Caracterizamos de caçadores-coletores o modo de vida das pessoas que sobrevivem daquilo que elas conseguem caçar, pescar ou coletar, pegar na natureza. Divisão sexual e etária do trabalho. Lá na pré-história, há dezenas de milhares de anos atrás, começou a surgir uma divisão sexual, ou seja, uma divisão entre os sexos. O sexo masculino tinha uma função, o sexo feminino tinha outra função. É a primeira divisão de trabalho que nós podemos perceber na história. Os homens basicamente cuidavam da caça, da proteção dos locais, da produção de instrumentos, de armas, de ferramentas. As mulheres cuidavam das crianças, preparavam os alimentos e colhiam os alimentos. A coleta desses alimentos era basicamente feita por mulheres também. E também tinha uma divisão de idade. Os mais velhos cuidavam das crianças, os jovens adultos trabalhavam. Então, criança e os mais velhos tinham funções específicas, os adultos tinham outras funções. Nessa época, pessoal, alguns pensadores falam que inicia a produção da indústria lítica. Lítica vem de lítico, de litos, de pedra, ou seja, produção de instrumentos de pedra. Eles pegavam pedras, uma maior, uma menor, uma mais dura, uma mais maleável, e eles retiravam lascas, pedaços dessas pedras até dar formatos, pontas de lanças, raspador para tirar a carne do couro de algum animal, por exemplo, a ponta de uma flecha. Por isso o nome pedra lascada. A técnica da pedra lascada era a técnica pelo qual os primeiros seres humanos
criavam seus instrumentos, suas ferramentas. Também usavam ossos, madeira. Só que com o passar do tempo, o osso e a madeira, ele é mais fácil de se perder na natureza do que a pedra. A rocha, a pedra, ela é mais resistente. Por isso, ficou para nós hoje em dia muito mais objetos de pedra lascada. Essas pessoas abrigavam grutas, cavernas, criavam cabanas com madeira, ossos, couro de animais, né, uma espécie de barracas. Mas o mais interessante é que muitos desses povos, os ossos deles foram encontrados próximos a cavernas. Não quer dizer que eles viviam nas cavernas assim, mas usavam essas cavernas para várias coisas, ou para rituais religiosos, ou para festas, para cerimônias, para se esconder de chuvas do inverno. Mas então eles começaram a produzir também cabanas, barracas já nesse período. Uma conquista importantíssima, pessoal, que aconteceu no Paleolítico, os pesquisadores não sabem muito bem, mais ou menos, não sabem quando que foi o domínio de fato dessa técnica, é o domínio do fogo. O fogo representou uma mudança muito grande dos seres humanos, por vários motivos. Ao cozinhar os alimentos, você torna eles mais macios. Você tem uma mudança, por exemplo, na mandíbula. Antigamente, os primeiros humanos tinham essa musculatura aqui, da mandíbula, do maxilar, muito mais forte, porque eles tinham que comer comida crua. Então, precisavam de ter uma musculatura mais desenvolvida. Além disso, ao cozinhar os alimentos, você torna eles mais fáceis de serem ingeridos e absorvidos. Você aumenta a absorção de nutrientes. Você começa a ficar mais forte, mais resistente, né? Você consegue ficar com uma imunidade maior. Você vai ter grupos maiores agora que vão conviver junto. Além disso, um costume de, à noite, as pessoas reunirem-se próximos às fogueiras acabou criando interação social, coisa que não havia entre os outros seres humanos. Conversas, brincadeiras, contato, convívio social, essa interação, de certa forma, ela foi aprimorada com o desenvolvimento do fogo. Espantar alguns animais também, que podiam ficar assustados com a presença da luz, isso é importante, e principalmente por causa do frio. Por exemplo, só com o domínio do fogo que houve o povoamento da Europa e da Ásia. Na época, ainda mais fria do que hoje são, era impossível viver naquelas regiões sem o fogo. Então você tem aqui mais ou menos uns 500 mil anos atrás, quando o ser humano domina de fato o fogo, você tem uma grande evolução na espécie humana. Cara, também é no Paleolítico que nós desenvolvemos as expressões artísticas. Os estudiosos acreditam que primeiro surgiu a música e a dança. Muito mais simples, né? A música, você assovia, você bate palmas, estala dedos, bate pedras uma na outra, acaba fazendo sons. E a dança, né, é uma expressão corporal que não precisa de muita coisa. Mas para os historiadores, pessoal, não ficou resquícios da música e da dança. Ficou, por exemplo, resquícios de instrumentos musicais. Nós temos flautas que datam de mais de 35 mil anos e eram feitas com ossos de aves, né? O que ficou para nós hoje, principalmente, foram as pinturas nas paredes das cavernas e as esculturas, que também eram feitas de pedra ou rocha. Nós damos esse nome de arte rupestre. Rupes é rocha também. Rupestre é inscrito na rocha. Arte rupestre é aquela arte que é feita nas paredes rochosas das cavernas. Então nós tínhamos a pintura nas cavernas, nós tínhamos as esculturas de rocha, de pedra. Muitos estudiosos discutem sobre por que se fazia essas obras de arte. E você vai encontrar elas em vários locais do mundo. No Brasil, inclusive na atividade que eu passei para vocês, assisti o documentário A Caverna de Lascaux. Eu sei que é um documentário longo, é 1 hora de documentário, mas é interessante você perceber a técnica, né? Como você tem um monte de pinturas ali de datas que vão ficar mais de 10 mil anos distantes, né?
Então, os estudiosos acreditam que, principalmente, havia uma finalidade mágica religiosa, um sentimento de ritual. É como se, ao desenhar aqueles animais, aquelas cenas de caça, os homens, né, primitivos estivessem capturando o espírito, a força daqueles animais. Então é por isso que a presença de animais nas pinturas é muito grande. Agora, é possível que também houvesse outras finalidades, né? As pessoas, assim, marcar a presença, né? Falar, eu passei por aqui, etc. Ou até mesmo outras coisas que nós nunca talvez saberemos de fato. As formas mais antigas de pintura são as chamadas mãos em negativo, né? Eles pegavam as mãos, colocavam na parede assim, da caverna e sopravam por cima da mão uma espécie de pó de pedras, carvão, misturado ali, as tintas que eles faziam. Depois retiravam a mão e ficava o contorno colorido, né? Eles faziam essas tintas, pessoal, com o que tinha na natureza, frutas, seivas de árvore, carvão, gordura animal, sangue de animal, folhas, pedras. Isso tudo era usado para fazer as tintas. Usavam os dedos e até mesmo pincéis foram encontrados de ossos com cabelos de cavalo amarrado, usados para fazer as pinturas. Nesse período é que se desenvolve a fala articulada. Nesse período é também que se desenvolve o sentimento religioso. Nós não sabemos como era a religião desses povos, mas uma coisa nós sabemos: eles passaram a enterrar os seus mortos com formas específicas, passavam a enterrar os seus mortos com os objetos pessoais deles. Então isso nos representa, de certa forma, uma ideia de religiosidade. Você também tem as esculturas, chamadas hoje de Vênus, esculturas de mulheres com o formato de uma mulher em estado de gestação, grávida, né? Representando ali a fertilidade humana. Então, pessoal, você tem uma série de conquistas importantes nesse primeiro período. Quando que acaba o Paleolítico? O Paleolítico ele vai acabar mais ou menos entre 12 a 14 mil anos atrás, né? Entre 10 a 12 mil anos antes de Cristo. Acontece um aquecimento do planeta Terra, é o fim da última era glacial, as temperaturas aumentam muito, há uma mudança muito grande na natureza e em várias regiões do planeta, grupos humanos quase ao mesmo tempo vão dominar a agricultura, vão aprender a produzir o seu próprio alimento. E isso vai transformar o modo de vida daquelas populações. Então, com o domínio da agricultura, com a revolução agropastoril ou com a revolução neolítica, nós temos o fim do Paleolítico e o início do Neolítico. Então, o Paleolítico é toda a história humana até o domínio da agricultura. Quando se domina a agricultura, quando se produz o próprio alimento, você tem uma mudança. Ou seja, eu não preciso mais ser nômade se eu domino a agricultura. Então vai mudar aqui. Você tem uma divisão muito maior agora, porque não é só o que homens e mulheres fazem. Agora eu tenho uma pessoa que é específica na plantação, eu tenho uma pessoa que é específica na criação de gado, eu tenho uma pessoa que é específica na criação, na construção. Ou seja, quando se domina a agricultura, quando se domina a pecuária, mais ou menos 12 a 14 mil anos atrás, há uma mudança significativa, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Adiós.